Continuando, meus irmãos, vamos lá. Ainda nessa questão. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Então, o nosso corpo físico, ele é um organismo que uns dependem dos outros. O coração depende do sangue que vai passar pelos seus músculos para aquele bombeio. E esse sangue ele penetra em todos os órgãos para que esses órgãos possam continuar. Ou seja, é uma harmonização. Vamos voltar lá no carro, no automóvel. Ele tem lá a gasolina para fazer ele movimentar, o motor vai movimentando, e a correia depende do alternador, que depende, vamos lá, da central eletrônica, que depende da parte elétrica, que depende da parte motora. E para o carro andar, esse motor depende das rodas para que ele possa se movimentar, da suspensão, e assim é o nosso corpo físico. As nossas pernas, os nossos braços dependem dessa circulação sanguínea bombeada pelo coração. Estamos falando aqui no caso, né, vamos voltando ao coração. E o nosso cérebro depende dessa circulação desse sangue no nosso cérebro para mandar os estímulos para todo o nosso corpo. Então, tudo isso é harmônico. Todo esse movimento, ele é recíproco, formando esse conjunto. Bom, então nós já sabemos que isso tudo é um conjunto recíproco trabalhando em perfeita harmonia. Quando isso cessa, vamos continuar. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. E aí ele nos diz: é o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Então é isso que acontece com o nosso organismo. Se um dos órgãos nossos vitais ele tem algum problema, ou por, no caso aqui, velhice, que ele parou de funcionar pelo tempo, ou por um acidente qualquer, e aí nós vemos, né, temos muitos casos aí de acidente de automóvel, ou uma pessoa que levou um tiro, uma queda, e aí que afeta determinados órgãos, ou apenas um órgão essencial a esse funcionamento, aí cessa a vida. Por quê? Aquela força motriz, essa força que move, esse conjunto harmônico de todos os órgãos entre si, aí essa força motriz fica impotente para manter esses órgãos em funcionamento. E ele continua aqui. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Vamos dar aqui um exemplo para a gente entender um aparelho, um liquidificador. Né? Ele está lá, está ligado na tomada, mas ele está desligado lá no dial dele. Então ele está com estado latente. Ele tem essa força motriz, essa eletricidade. Então tá. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer
que o aparelho está vivo quando é ligado o liquidificador, né? Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então, meus irmãos, é bem simples esse paralelo que os espíritos aqui nos fazem, mostrando que, vamos dizer que esse fluido elétrico, esse fluido vital que nos mantém vivos, ele está ali, latente. E aí, quando os órgãos todos estão receptivos a esses estímulos, esse fluido vital, aí funciona o nosso corpo físico, assim como funciona o aparelho elétrico. Assim como funciona o automóvel. Então, quando cessa um dos órgãos do nosso corpo físico, quando há algum problema de, de uma parte vital, aí cessa a vida. E é aqui que ele nos fala, vamos lá para o liquidificador. Está lá na tomada, tem o estímulo elétrico, você liga o liquidificador e ele funciona. Mas se por um acaso, vamos supor, quebrou lá uma parte externa do liquidificador e você aciona esse fluido elétrico, ele vai continuar funcionando quebrado lá, mas está funcionando. Aí mais uma outra parte lá, o copo deu uma rachadura, ele vai vazar lá, mas ele vai continuar funcionando. Mas agora, se for um órgão ali daquele liquidificador essencial, onde você, quando coloca esse fluido elétrico e ele não permite mais, aquele órgão não tem mais como receptar esse fluido elétrico para que ele funcione, o liquidificador morre. Vejam bem, ele não funciona mais. E assim é o nosso corpo físico. Quando um de nossos órgãos ou alguns órgãos, eles não têm essa condição de fazer essa receptação, esse desenvolvimento do fluido vital, que está ali latente, e esse fluido vital fica impossibilitado de acionar aquele órgão para que esse órgão, junto com os outros, harmonicamente, façam o corpo físico se manter vivo. E quando ocorre uma ruptura, o fluido vital, mesmo estando ali, ele não consegue fazer com que esse corpo fique vivo. Por isso, lá naquela questão anterior, diz: quando o corpo morre, quando o organismo morre, o que é matéria vai ser transformada e o que é fluido vital volta para o fluido cósmico universal. Então, meus irmãos, é muito bonito a ciência, a doutrina espírita, nos dando e os espíritos nos dando essas explicações, fazendo esse paralelo. Nós sabemos que é grosseiramente, mas que dá uma ideia do que ocorre com a cessação de um órgão essencial e a forma do fluido vital atuar sobre esse órgão que não tem mais como, que fica impossibilitado de receber essa vida, por assim dizer.